Política, com Rosiane Carvalho. Vamos lá, Anne, seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa coluna de política. A Anne acabou de participar de uma eleição das mais duras, históricas, tanto na conjuntura nacional como na conjuntura estadual também. Foi vice do Eduardo Braga. Alcançou uma grande visibilidade política também interna na esquerda. No entanto, Anne, essa esquerda não saiu também aqui no estado do Amazonas, não saiu também no norte também. Então, eu já vou começar pelo início mesmo, que a gente precisa ouvir você. Qual é o desafio agora para você, como uma liderança que se fortaleceu no PT, mas também para a esquerda no estado do Amazonas? Rosiane, é um prazer estar aqui de novo com você, Alex, todo mundo aqui no estúdio. Bom, primeiro foi um grande desafio e é, de fato, um divisor de águas ter participado nessa eleição, tanto aqui no estado, como que a gente enfrentou nacionalmente com o presidente Lula. Tem muita coisa para a gente avaliar. Nós da esquerda e do Partido dos Trabalhadores, das trabalhadoras, quando a gente tem um processo em que o resultado não é bom, a gente entra em reunião, e são muitas reuniões, para avaliar e ver o que está errado. Nós, infelizmente, só reelegemos o deputado estadual Sinésio Campos, e tem uma coisa que é um fator novo nessa política, que é a questão da federação. Para cá, para a região norte, isso não é exclusividade do PT, a gente teve ali um resultado que teve um impacto na região toda. E a gente não pode desconsiderar também que tem aí uma direita organizada, parecendo militante, com uma certa causa, que também isso tem uma influência muito grande aqui na nossa região, e é preciso se debruçar sobre isso. Agora, a minha perspectiva, eu com 35 anos são muitas, e agora mãe são mais ainda, então eu estou super feliz de ter estado ao lado do senador Eduardo, com uma grande experiência, eu aprendi muito, ele com 40 anos de vida pública, eu começando essa trajetória, então tem um caminho pela frente que possivelmente terei que escolher, inclusive. Anne, o que é participar de uma eleição como essa grávida? Explica aqui para a gente. E, inclusive, que isso sirva também de uma referência para muitos homens e muitas mulheres, né? Que não há inviabilidade para as mulheres pelo fato de elas terem essa questão divina, que é ser mãe, de trazer vida, né, à terra. Você está lembrada que eu seria candidata a deputada federal, né? Antes de receber o convite de ser candidata a vice-governadora. E eu já estava um pouco assim, bom, a minha candidatura federal, estava com receio, mas é minha candidatura, a visibilidade é grande, mas não é tanta. Uma candidatura a vice-governadora não, tem dimensão, assim, muito, muito grande. E tem a questão da saúde, eu registro sempre que eu fiz essa caminhada gestante, com todo o cuidado, acompanhamento médico. Meu filho nasceu com toda a tranquilidade também, encarei o segundo turno, mas é desafiador. Eu costumo dizer que como a política não é feita de maioria de mulheres, não era comum ver uma mulher grávida, não é comum ver mulher grávida fazendo política. Se a maioria da política fosse dirigida e ocupada por mulheres, que podem ser mães, na sua grande maioria das vezes, por escolha ou não, seria mais comum ter mulheres participando. Agora, eu fiquei super emocionada, recebi muito acolhimento, oração, de tudo quanto foi jeito, a Nossa Senhora do Parto em tudo quanto é reunião, e eu fui muito acolhida, principalmente pelas mulheres. Anne, eu queria, ainda tratando dessa questão das mulheres, eu fui surpreendida, é um dado que eu não tinha, confesso, que mulheres históricas do PT, elas nunca haviam sido candidatas, nunca haviam disputado uma eleição, e houve pela sua presença como secretária nacional do PT, candidata aqui, um incentivo para que pessoas que são nomes históricos do PT participassem daquela chapa coletiva, né, daquela candidatura coletiva com 7 mulheres. Você acha que mesmo nessa situação que não foi boa para o PT, não foi boa para a esquerda no estado do Amazonas, há um momento diferente para tentar viabilizar novos nomes e, por meio desses novos nomes, mulheres também? Tem 2 momentos aí. Um, que a nossa presença na campanha, e a gente já vinha nesse otimismo de abrir portas para que outras pessoas pudessem ocupar. Tem esse cenário, mas tem um cenário também de mulheres feministas, militantes históricas do nosso partido, que eu aprendi, inclusive, na minha trajetória. Você pode citar também, eu fiquei com medo de citar e faltar algum nome. Francis Junho, Florismar, eu posso esquecer, Elisiane, eu que não posso Joguei esquecer. A bola para ti. Já são 7. Marinete, que é minha parente, que é mais a Mariana, a Luzarina. Acho que eu inteirei as 7. Elas, eu vi a vida toda. Da minha militância, eu cresci acompanhando elas, e aí quando veio o desafio da eleição, eu disse, vocês vão me deixar só? Não, vamos participar. Eu vi vocês, porque acontece isso muito com as mulheres, Rosiane. Já falei aqui outras vezes, as mulheres, elas ajudam a escrever a lista,
a mobilizar, a fazer a reunião, a coordenar a reunião, a secretaria, mas nunca ela é a liderança para disputar. E é por isso que não tem mulheres. Elas servem para organizar o processo, mas elas não servem para dirigir o processo. E é aí que está a diferença. Então, a bancada amazônica, ela me emocionou muito. As reuniões que eu fazia com elas era sempre de muita emoção, carregada de muita emoção, porque a minha história encontra com a história delas. E não tem uma disputa geracional, tem um encontro de gerações. E isso é possível estar aqui hoje porque elas foram alicerce para isso também. Eu percebi quando eu ouvi, fiquei lá no dia do lançamento da candidatura e ouvia as histórias das mulheres históricas do PT e percebi que elas estavam muito emocionadas e se sentindo representadas na colocação do seu nome em relação à Secretaria Nacional do PT, mas também como vice-candidata a vice. Estavam muito empolgadas com todo esse contexto. Isso é bem interessante também. E aí, eu queria perguntar para você o que eu já ouvi também no PCdoB, a gente trouxe o Heron Bezerra, entrevistei o Ian Evanovic em duas ocasiões também. Há uma leitura de que é preciso algumas mudanças na esquerda, mas que caminhos são possíveis para essa esquerda que perdeu mandatos, essa esquerda que está fragmentada, na leitura do Heron Bezerra, na minha também, esteve muito mais no campo bolsonarista do Wilson Lima do que nessa federação da esquerda, na chapa que você fazia parte. E, neste momento, a esquerda que continua, que tem mandato, me parece aliada do governo, que é o Wilson Lima. Como refazer? Assim, há possibilidade de refazer a esquerda sem que a esquerda escolha a oposição? Olha, aqui no Amazonas, né? O processo histórico nosso da esquerda, ela é a organização social e a organização na base. Você não muda uma realidade apenas querendo e dizendo que está no partido ou só dizendo que é de esquerda. É preciso fazer isso na prática. Eu acho que o resultado eleitoral, ele não é só para a gente fazer uma avaliação de que, nossa, a gente está desorganizado, porque nós precisamos organizar mais. Mas também para fazer uma avaliação de quem são os atores e as atrizes que estão influenciando também de fora. E isso passa o resultado aqui também pela economia. A gente precisa falar do orçamento secreto, precisa falar que nunca antes na história desse país um Estado, tanto federal quanto aqui no Estado, se usou a máquina pública para ganhar uma reeleição, como se usou tanto federal quanto aqui. Então, a gente precisa fazer a avaliação dos nossos probleminhas de casa, mas também avaliar o entorno. E quem são essas pessoas que acabam ajudando a ser ponte para isso. Eu falei isso com muita tranquilidade, e eu repito aqui, quando a gente está de um lado, do time nosso, quando você fala quem aqui. São essas pessoas onde? Quem são essas pessoas na esquerda ou são essas pessoas no contexto geral? Quem são essas pessoas no contexto geral, porque exerce uma influência. E aí, a esquerda, quando ela não fica se reunindo, se reorganizando, trabalhando a partir desse ponto de vista, acaba sendo contaminado. Então, eu acho que a reflexão para nós é os nossos problemas de casa, de cada partido, mas também os problemas de fora que interferem nisso. A gente teve um poder econômico muito grande que interferiu nas eleições também. Agora, precisamos nos atentar sobre isso? Precisamos. E isso, cada partido que tem sua dinâmica, nós que estamos numa federação, vamos precisar nos debruçar e fazer o exercício. E eu digo mais, a federação, para alguns lugares deu certo, eu acompanho a avaliação nacional do partido, mas para cá não. Então, talvez a política na região ela tenha uma outra dimensão e que a gente precisa tratar sobre isso, de qual estratégia a gente pode utilizar para se organizar. Agora, não existe futuro da esquerda se não tiver as suas principais bandeiras claras e colocadas. Isso aí independe da questão da oposição. Isso precisa estar muito claro, qual é o nosso caminho de construir. E eu acho que alguns já sabem disso. Anne, em relação a essa questão do posicionamento e do resultado da eleição, como enxergar um futuro para o PT aqui no estado do Amazonas sem que internamente vocês consigam fazer uma conversa clara a respeito de que grupos estão, em que pontos eles estão em relação a esse posicionamento esquerda, direita, essas bandeiras todas? Assim, nunca foi possível um entendimento e uma união em torno, não digo de entendimento total, porque partido é diversidade realmente, mas sempre há divergências que que fragmentam muito, né, esse campo da esquerda. E vai acontecer sempre, no PT acontece sempre, não tem, no dia que tu vê todo mundo junto, é uma questão, assim, até pro Lula, não é simples, não é unidade 100%. A gente sempre discute, sempre dialoga para tentar chegar no encaminhamento. O que eu quero entender assim, não faltou voto para a esquerda. O Lula foi mais votado no estado do Amazonas. Mas Só que os candidatos da esquerda não se beneficiaram desses votos. Exatamente. E faltou... e é essa reflexão que a gente vai precisar fazer. Agora, a minha presença nessa disputa eleitoral, Rosiane, tem
uma clara perspectiva para o nosso partido de que tem condições de construir outros caminhos. Eu recebi muita mensagem, fui recebida com muito carinho nessa campanha. Tinha gente que não apostava que eu ia ser um fiasco nessa disputa, essa é a verdade. Porque eu sou nova, porque eu sou jovem, porque minha cara não é a cara padrão que as pessoas acham do sucesso. Então, quando eu saio do processo eleitoral e tem um resultado como esse, eu estava no programa de TV, tinha protagonismo, e essa é uma coisa que foi muito clara com o senador Eduardo. Eu não vou estar do lado de você para ser enfeite, nós vamos trabalhar juntos, e ele deu essa oportunidade, mesmo eu estando gestante, para construir essa caminhada. Portanto, para o meu partido, acho que mais do que nunca a minha presença diz que nós temos perspectiva de construir. Não só num processo em que todo mundo concorde, mas uma perspectiva de futuro em que se tem alternativas. Entendi. Anne, a gente está chegando nos últimos 2 minutinhos dessa entrevista. Um minutinho. Queria que você colocasse aí suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui e parabenizando você pelo desempenho, pelo protagonismo, sim, que você exerceu e o exemplo que você deu para mulheres candidatas de todos os partidos aí, de direita e de esquerda. Rosiane, agradeço o espaço. Eu sigo agora na minha tarefa da direção nacional, ajudando na transição do governo do presidente Lula. Ainda estou em resguardo, mas estou ajudando virtualmente, tanto na pauta de mulheres como na pauta da Amazônia, que a minha tarefa segue. E vou seguir também aqui fortalecendo o nosso Estado, e com toda certeza nós vamos nos encontrar muito aqui e em outros lugares. Então adianta para a gente quem vai ser o ministro do Ministério Indígena, Anne. Não posso adiantar absolutamente nada, mas estou trabalhando lá para que, de fato, a gente tenha uma representação e que fique na Amazônia. Sim. Esse é meu desejo. É isso. Obrigada, Anne. Obrigada, Rosiane. Boas férias.